Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura e neste programa você confere o 30º aniversário da Gibiteca de Curitiba, a exposição Monstros. Entre Mar e Terra, a mostra que está em cartaz na Galeria Ponto de Fuga. E nós vamos homenagear o livro. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. O Caldo de Cultura veio até o Palacete Wolff, um local dedicado à leitura e à literatura. E daqui nós vamos contar uma breve história do livro. São mais de 6.000 anos de história para ser contada. O livro não é novo. O surgimento dele está relacionado com invenções importantes, como a da escrita, do papel e a da imprensa. Os seres humanos sempre encontraram uma forma de guardar informações. Os sumérios, considerados uma das civilizações mais antigas, usavam para fazer anotações blocos de tijolos. Já os indianos utilizavam as folhas de palmeiras. Os romanos usavam as tábuas de madeiras. E os astecas e os maias, muito antes do descobrimento das Américas, utilizavam um material entre a casca da árvore e a madeira. Mas quando foi que surgiu o papel? Isso você descobre no próximo bloco. Agora confira a exposição Monstros, que está em cartaz no Portão Cultural. Segundo o dicionário, monstro é um adjetivo que denomina tudo que é feio, horroroso, mas também é um adjetivo que classifica uma pessoa admirável sob qualquer aspecto. Para a exposição Monstros, o segundo significado é o que cai melhor. Na verdade, cai muito bem. A mostra reúne obras de 10 artistas, cada um com seu estilo, com a sua poética, artistas que sim, são admiráveis, monstros no que fazem. Valdecir, por exemplo, usou e abusou de suportes diferentes para compor o trabalho dele. Nessa exposição, assim, acabei explorando várias linguagens das coisas que eu venho produzindo, assim, né? Como a coisa que me interessa bastante, assim, nas artes visuais, a questão do suporte, né? Aqui suporte sustenta cada tipo de trabalhos. Daí aqui nessa exposição eu trouxe camiseta, trouxe a questão de fotografia, carimbo direto na parede. Daí tem uma placa também que eu confeccionei, colocando a imagem lá do inverso da placa, né? E também tem a escultura também, né, que daí é outro suporte, que trata questões de cerâmica, a própria coisa que sustenta a cidade, assim, né, que seria os tijolos, né. Vários suportes. Vários suportes que sustentam, vamos dizer assim, o trabalho artístico, suporta a cidade, suporta o homem, sei lá, alguma coisa assim, né. Já Silvio criou 2 telas, com base nos estudos sobre pintura que ele está desenvolvendo. Bom, essas 2 pinturas são consequências de uma individual que eu fiz em Porto Alegre, numa galeria chamada Fita Tape, que foi esse ano também, em maio. Bom, eu fiz muitos estudos assim de cores, né, de paleta de cores complementares, cores quentes, cores frias, né, e acabei chegando numa paleta de cores desse trabalho aqui, né, e do outro também que está lá atrás. Mas assim, são estudos intensos de cores, né, e eu procuro separar essa coisa da pintura com o desenho, né. Então eu sempre procuro estar separando, né, assim, essas 2 linguagens, assim, né. Bom, e tem uma coisa também que eu ando pesquisando, que é a história em quadrinhos. Então tem sempre essa relação de quadros, né, de frames também, que eu gosto bastante de vídeo, e ando procurando mesclar essas linguagens. Apesar de cada artista fazer um trabalho livre e diferente, eles possuem algo em comum. Todos vieram da arte de rua ou street art. O grafite foi a entrada deles para o universo artístico. Grafite para nós é quando nós estamos na rua pintando com os amigos, brincando, conversando, comendo pão com queijo sentado na calçada, né? Então tem várias relações assim, né? Que dentro de uma galeria você perde essas relações, mas existem outras relações, né? Todas as pessoas que fazem grafite, elas pintam, né? Elas se relacionam com formas, com cores, então eles estão fazendo outra coisa aqui dentro, né?
que não é o grafite, né? Falar que é a mesma poética dá para falar, porque as pessoas elas perseguem alguma coisa, né? Perseguem um personagem, perseguem uma forma, uma cor, então isso é bem acertado, assim, né? Nós não podemos abandonar aquilo que a gente está fazendo lá fora, nem abandonar o que a gente está fazendo aqui dentro, né? Isso são relações e elas se encontram, se mesclam, né? Mas o grafite é lá fora. A influência da arte da rua existe, mas na exposição Monstros, os artistas utilizaram outros suportes para exporem suas ideias. Paulo, por exemplo, fez uma escultura e uma pintura que deu origem a esta instalação. É uma instalação, eu quis trazer um pouco de relações assim do mito, né, do sagrado, de relações que os seres humanos eles estão abandonando, assim. Tá ressurgindo algumas coisas, assim, principalmente nessa área assim, de ecologia, de preservação do meio ambiente. Eu acho que está se criando uma forma de mitologia, né, onde as pessoas começam a respeitar as coisas por elas mesmas. Né, respeitar a árvore, porque a árvore ela está aqui junto conosco. Né? Nós não somos nem melhor que a árvore, nem pior do que a árvore. E no próximo bloco, a história do papel e do livro, o aniversário da Gibiteca, a exposição Entre Mar e Terra e as atividades no Palacete Wolf. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Olá, estamos de volta, continuamos aqui no Palacete Wolf e agora eu vou falar com o Mauro, que é coordenador de literatura. Mauro, fala um pouquinho, né, da coordenação dos projetos, tem o Curitiba Lê, explica pra gente como é que funciona o Curitiba Lê. Então, o Curitiba Lê, ele é um programa do município na área de leitura, ele é composto por espaços de leitura e ações de leitura. Nos espaços de leitura nós temos hoje 14 casas de leitura, o Bondinho da Leitura na Boca Maldita, que é um espaço que ficou peculiar, porque ele ficou muito bonito, nós não esperávamos a acolhida que ele ia ter por parte da população como um espaço de leitura, e a Estação da Leitura no Terminal do Pinheirinho. Esses são os espaços de leitura. Para esses espaços, nós temos um conjunto de ações de leitura. Estas ações de leitura, elas são capilarizadas para os espaços, não é? Então, vamos tomar como exemplo as rodas de leitura. São 2.000 rodas de leitura que acontecem nos espaços. Ao encaminharmos essas rodas de leitura para os espaços, por exemplo, a ideia é que elas aconteçam tanto nos espaços, que são espaços específicos para isso, todos eles têm um acervo de literatura muito bacana disponível à população. Então, as rodas de leitura acontecem ali dentro, mas a ideia é também que a Casa de Leitura leve as rodas de leitura para as escolas, instituições sociais, grupos da comunidade que já tenham o hábito de se encontrar regularmente, e são vários, são inúmeros os grupos que estão organizados na sociedade através de outros órgãos públicos, por exemplo. Então, a gente foi colocando as rodas de leitura dentro desses espaços para essas pessoas. O mesmo procedimento nós adotamos para as contações de histórias. E qual seria o objetivo, né, o principal do Curitiba Lê? Seria difundir mesmo o acesso à leitura, aos livros? Qual que é o objetivo? Olha, o objetivo geral seguramente é esse, não é? Agora, a gente tem já há algum tempo essa ideia tão disseminada e infeliz de que o Brasil é uma população que lê muito pouco, não é? Curitiba não é uma exceção com relação a isso, pelo contrário, ela está no mesmo quadro do panorama nacional. E nós somos o Serviço Público Municipal de Literatura. Então, a grande pergunta para a gente, num determinado momento, foi: o que faria uma área pública de literatura com uma população que não lê? E aí a resposta também foi quase imediata: precisamos ler com as pessoas. O grande desafio nesse contexto, como que você faz ler uma população que não lê e uma população sobre a qual a gente sempre diz que não gosta de ler. Quer dizer, ideia corrente essa ideia de que brasileiro não gosta de ler.
Mas assim, vocês que já tiveram essa experiência, que estão nos bairros, lendo com essas pessoas, qual o retorno que vocês estão sentindo? As pessoas gostam da leitura? Eles estão gostando da ideia? Então, isso foi talvez a maior e mais gratificante surpresa de todo o processo. Nós driblamos um pouco essa ideia de ficar dizendo para as pessoas de que ler é bom e por isso as pessoas têm que ler, porque isso não funciona. Se isso funcionasse, a gente não teria essa população de desleitores ou de não leitores que está por aí, não é? Então, o que nós adotamos, e que também não é nada original nosso, isso é oriundo de pesquisas, por exemplo, Eliana Yunis é uma grande pesquisadora que nos subsidia com conceitos e por aí afora. Nós desenvolvemos a ideia da leitura solidária. Então, a gente sabe que ler é bom, mas a gente não vai ficar dizendo isso por aí. O que a gente faz é um convite para as pessoas. Alguma coisa do gênero, olha, esse texto é muito bacana, eu já li, vem cá, vamos ler junto, eu vou ler para você. E aí a gente acaba lendo junto com as pessoas. Você acaba sendo um leitor solidário com as pessoas. E isso fez com que nós jogássemos por terra essa ideia de que as pessoas não gostam de ler. Elas gostam. Elas não estão ainda, talvez, nesse momento de praticarem sozinha esse ato. Mas, quando elas estão em grupo com um mediador de leituras, que é uma figura muito importante no nosso trabalho, e esse mediador, então, lê e abre o espaço para conversar livremente sobre o texto, esses encontros são prazerosos e as pessoas acabam percebendo que ler é, de fato, uma prática prazerosa, e isso acaba despertando, e a nossa ideia é que, com o tempo, vá aproximando mais essas pessoas dos acervos públicos que nós temos espalhados pela cidade, por exemplo. Aí você, de fato, se pergunta, mas, pô, como que as pessoas não gostam de ler? Elas gostam de ler. Elas ainda não desenvolveram a prática individual de leitura. E muitas delas, a partir desse trabalho que estamos fazendo, sim, têm se voltado para acervos, têm caminhado na direção da formação do leitor. No ano 2200 a.C., os egípcios desenvolveram a técnica do papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo. As fibras dela, unidas em tiras, se transformavam em superfícies resistentes para a escrita. Os primeiros livros com essa técnica, conhecidos como manuscritos, chegavam a 20 metros de comprimento. Tempos depois, surgiu o pergaminho, feito geralmente com pele de carneiro. O papel, como conhecemos, surgiu na China no século II, a partir principalmente do córtex de plantas. A invenção levou muito tempo para chegar ao Ocidente. Mas como é que o papel se difundiu pelo mundo inteiro? Isso você vai saber daqui a pouco. Mas agora confira o aniversário da Gibiteca de Curitiba, a primeira da América Latina. E, na sequência, a exposição Entre Mar e Terra, que está em cartaz na Galeria Ponto de Fuga. Desde 1980, os curitibanos têm um espaço para ler histórias em quadrinhos de todos os gêneros e de diversos países. É a Gibiteca, por onde passam todos os dias mais de 100 pessoas. É o caso de Tiago, que depois de 2 anos sem ir a um dos lugares favoritos, voltou para as estantes de gibis. Eu comecei a frequentar a Gibiteca em 2005, que eu vim fazer o curso aqui de História em Quadrinhos. Eu fiz só a primeira parte e o curso básico. Eu percebi que o meu negócio é ler História em Quadrinhos mesmo. Além das HQs, a Gibiteca oferece exposições, palestras, concursos e eventos de RPG para o público. Tudo isso em um espaço pioneiro, o primeiro do gênero no país. O Keiki, o idealizador da Gibiteca, ele foi uma vez uma convenção em quadrinhos, né? E na época ele perguntou, ele pesquisou se tinha uma do gênero, né, no mundo, e ninguém conhecia outra do gênero. Então a gente tem essa ideia de que ela é a primeira do Brasil, é certeza, a primeira da América Latina e com certeza a primeira do mundo, porque até então, quando ela foi criada, não existia outras do gênero. Não são apenas os desenhistas renomados e os clássicos das histórias em quadrinhos que têm espaço na Gibiteca de Curitiba. O local forma novos artistas no curso de mangá e no desenho em HQ. Todo semestre são abertas 100 vagas, divididas em 5 turmas. Os cursos custam R$ 40 por mês e têm duração de 4 meses, um estímulo para futuros talentos. Por oferecer tanto para os apaixonados por quadrinhos, a Gibiteca vai receber uma homenagem de aniversário. Isso é tudo em homenagem aos 30 anos da Gibiteca, porque ela é pioneira. A Gibiteca é uma referência nacional, né? Então,
A Gibigol, ano passado, a gente fez a número 0, que foi um experimento. E esse ano, em virtude dos 30 anos, a Juno é a número 1, né, que o point dela vai ser de 25 a 28 de outubro. Cuba, a pequena ilha na América Central, coberta por mitos e histórias. Entre 1952 e 1959, foi palco para a ditadura de Fulgêncio Batista, que fortaleceu o país como polo turístico, mas fez a população se deparar com altos índices de desigualdades sociais. Em 1959, foi o espaço para a Revolução Cubana, liderada pelos comunistas Fidel Castro e Che Guevara. Cuba tem mais de 11 milhões de habitantes. A capital é Havana. E foi lá que Vinícius encontrou as fontes para montar exposição fotográfica entre mar e terra. Ele esteve na capital cubana durante 2 meses e fotografou o cotidiano das pessoas que vivem naquele país. Eu percebi que as pessoas mais velhas, elas apoiam bastante o regime, assim, até por terem vivido as duas fases, né? Apesar de estar um pouco caído agora, mas elas apoiam bastante. A juventude, pode-se dizer que é um pouco como aqui o Brasil. É um pouco apolítica, tem aversão um pouco à política, né? E não apoia tanto o regime quanto os mais velhos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas assim muito felizes, né? Porque, até um certo ponto, elas possuem o básico do básico, né? E isso acaba levando também a um ímpeto de querer mais, assim, de querer algo mais. E, muitas vezes, a falta de apoio ao regime, né, leva a isso. Assim. Quando se propõe a conhecer um país diferente, ainda mais um país cheio de mitos, que é Cuba, tu quer sair um pouco do meio turístico, quer sair um pouco do grande centro, né? E para te sair do grande centro de Havana é muito simples, porque os lugares são pequenos, né, as regiões assim turísticas, e bem próximo de ti tu já encontra pessoas, os cubanos mesmo, a forma de vida cubana, assim. E é muito legal, assim, chegar, fotografar, conversar com as pessoas são muito abertas, né? São tranquilamente, assim, pode fotografar, filmar, conversar com elas, e elas te recebem muito bem e estão dispostas a falar sobre a condição delas. Isso foi muito bom para o meu trabalho, né? 11 fotografias, todas em preto e branco, mostrando a dicotomia presente na vida das pessoas que moram em Cuba. Essas fotos de Cuba, assim, eu quis imprimir algo assim que eu vi bastante em Cuba, que é essa questão da dicotomia, capitalismo, né, comunismo, assim. E o preto e branco, para mim, por ter o contraste das duas cores, acho que expressa bastante isso, né? E as fotos, algumas fotos representam bastante esse sentido de liberdade, esse desejo que eles têm de algo, de querer viver mais, assim. Além das fotografias, Vinícius em Cuba também fez um documentário sobre um boxeador que mora em Havana, o Capitã. O Capitã, no caso, é uma promessa no boxe cubano, né, onde é um jovem pobre, assim, e eu demonstro um pouco como que é o cotidiano, o dia a dia do treinamento deles. Eu passei um dia inteiro mostrando o treinamento deles numa escola de boxe, bem precária, assim, só para crianças, né? E aí, com isso, eu consegui demonstrar assim, como que é o trabalho deles, que é um trabalho forte mesmo, não é à toa que eles são um expoente assim, no boxe, né? Confira agora um trecho do documentário Capitã. ¿Qué cosa? ¿A mí? Sí, que te han dicho allá que aquí, paren, después de buceo. Ah, vamos al posto. Poste, no poste no aquí. Vamos al posto, profe. E no
próximo bloco, a invenção da prensa de Gutenberg e as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Duas boas estreias esse final de semana em Curitiba. Como parte das comemorações dos 50 anos das aventuras do Agente 007 nos cinemas, chega essa sexta-feira o mais novo filme de James Bond, 007, Operação Skyfall, terceiro filme estrelado pelo novo James Bond, o Daniel Craig. A história tem como foco uma vingança impetrada pelo vilão, vivido pelo ator espanhol Javier Bardem, contra M, que é a grande chefe da organização para a qual James Bond trabalha, ela que é vivida pela atriz Judi Dench. Então tem toda uma trama que envolve segredos de agentes da organização secreta, da qual o 007 faz parte, e uma vingança pessoal contra a figura da M. E essa história faz com que o agente 007 tenha que resolver os problemas mais uma vez. O filme se aprofunda um pouco no passado da M, na relação dela com o próprio agente 007. É dirigido pelo Sam Mendes, um diretor que tem se notabilizado pela direção de dramas. Esse é o primeiro filme puramente de ação que ele dirige, mas ele se sai muito bem nessas cenas e o filme tem todos os elementos para comemorar com louvor os 50 anos no cinema do agente que tem licença para matar. 007, Operação Skyfall, a partir desse final de semana em todas as salas no Brasil, 2 semanas antes da estreia nos Estados Unidos. Outra grande estreia nesse final de semana é o filme brasileiro Gonzaga, de pai para filho. Um filme dirigido pelo Breno Silveira, que há poucos meses lançou À Beira do Caminho e antes ficou nacionalmente conhecido pela direção do filme Dois Filhos de Francisco. Da mesma forma que nesse primeiro filme, Dois Filhos de Francisco e À Beira de um Caminho, ele retorna a um universo musical da música popular brasileira, como tinha feito com a dupla Zezé de Camargo e Luciano em Dois Filhos de Francisco, com as músicas de Roberto Carlos em À Beira do Caminho. Nesse novo trabalho, Gonzaga, de pai para filho, ou de pai para filho, como o próprio título já anuncia, trata da relação entre Luiz Gonzaga e seu filho Gonzaguinha. O filme parte da tensa relação que os dois experimentaram durante muito tempo de suas vidas e traça um painel bem abrangente tanto da vida do próprio Luiz Gonzaga, do pai, como do jovem Gonzaguinha, seu filho. O filme tem uma produção muito requintada, muito precisa, reconstituição de época, os atores que fazem o papel do Luiz Gonzaga ao longo de várias fases de sua vida e o ator Júlio Andrade, que faz o Gonzaguinha já a partir dos 19, 20 anos até perto dos 40, tem aquele tipo de interpretação que a gente costuma dizer que é mediúnica, parece que o Gonzaguinha incorporou nele por completo. Há momentos que o filme mescla cenas filmadas para o filme com imagens de arquivo e você vê o Gonzaguinha verdadeiro e o Júlio Andrade, que é um ator gaúcho, fazendo o papel dele, do Gonzaguinha no filme, e você não consegue distinguir quem é quem, tão precisa, tão detalhada que é a interpretação dele. É um filme para emocionar, um filme que tem uma trilha sonora das melhores, resgatando grandes sucessos do Luiz Gonzaga e também do Gonzaguinha, e um filme que consegue trabalhar aquela mesma fórmula que ele já havia usado com sucesso em Dois Filhos de Francisco, mas com uma carga melodramática muito mais forte, mais assumida e melhor trabalhada. Um filme que tem todos os elementos para se tornar mais um grande sucesso do cinema brasileiro. Então, 2 boas estreias esse final de semana em Curitiba, 007, Operação Skyfall e Gonzaga, de pai para filho. Olá, o Caldo de Cultura está aqui no Palacete Wolff e vamos continuar a nossa história sobre o livro. Agora vamos falar da chegada do papel no Ocidente.
dados históricos mostram que os árabes difundiram essa técnica por aqui e que no ano de 1150 criaram a primeira fábrica de papel numa cidade da Espanha. O papel se transformou numa das principais fontes de difusão do conhecimento e de informações, mas era preciso criar algo mais rápido e eficiente. Foi aí que, na Idade Média, numa cidade da Alemanha, um homem chamado Johann Gutenberg inventou um processo de impressão com caracteres móveis, a tipografia. Uma máquina como essa daqui. Registros históricos mostram que as primeiras tentativas de impressão são de 1428, mas que a primeira impressão feita por uma prensa foi feita só em 1442 e que depois de ter visto que a ideia deu certo, em 1448, Gutenberg, com outro empresário, criou a Fábrica de Livros. Entre as produções está a conhecida Bíblia de Gutenberg, com apenas 42 linhas. A partir daí, o mundo não seria mais o mesmo. A tecnologia avançou. Em 1845, o papel passa a ser feito com uma pasta de madeira. Depois, veio a produção industrial da pasta mecânica e química de madeira, a celulose. O papel fica mais barato e mais livros surgem. Segundo uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro, no Brasil há cerca de 26 milhões de leitores. Metade deles pertence à classe C e B. Um número pequeno comparado aos mais de 180 milhões de brasileiros. Talvez seja porque o incentivo à leitura seja pouco. Ou talvez a educação no país não esteja tão boa. Ou talvez seja apenas um problema de divulgação e propaganda. Bom, essas são questões que precisam ser discutidas. Mas, enquanto isso, os livros estão aí, páginas escritas, esperando para serem folheadas e lidas. E o Caldo de Cultura fica por aqui. Gostou do programa? Para rever esta e outras edições, você já sabe. É só acessar o tv.fpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima.